dia, irmãos. Paz do Senhor. Quero agradecer ao Senhor de novamente estar vindo aqui, trazendo a palavra, a responsabilidade. Agradecer ao pastor Souza essa oportunidade que ele nos dá quando montamos uma pregação. As dificuldades são enormes, a luta é grande, a luta espiritual é grande, e sempre uma nova preparação, uma nova pregação o Senhor trabalha nos nossos corações. Vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias, Gênesis 46, leremos os versículos 28 e 29, que diz assim: Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou assim por longo tempo. Lançou-se ao pescoço e chorou assim por longo tempo. Vamos orar? Pai amado, graças e glórias te damos, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor está nos dando, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que já vivemos hoje, por todas as bênçãos, desde o momento em que nos levantamos. Quantas oportunidades já tivemos, como o Senhor já nos abençoou, Pai. Obrigada, Senhor. E agora que vamos trazer a Tua palavra, Senhor, fale através dos meus lábios, que a Tua palavra, Pai, produza fruto, primeiro em nós e depois nos nossos. Te agradeço no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A história de José é uma história bem conhecida, já até na TV, já teve até um seriado que passou. É uma história que aqueles que não são convertidos até conhecem a história de José do Egito. O nascimento de José acontece lá no capítulo 30, versículo 22, que diz assim: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou-lhe José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Queria retroceder, lembrar do avô de José, Isaac, pai de Jacó, pai de José, né? Isaac, ele também tinha favoritismo de filho. Se nós lermos no capítulo 25 de Gênesis 25, 28, diz assim: Isaac amava a Esaú porque saboreava de sua caça, e Rebeca, porém, amava a Jacó. Esse favoritismo entre o pai com o filho, a mãe com o filho, já deu
naquela época, problema. Os irmãos brigaram entre si por causa desse favoritismo. E Jacó acabou tendo que sair de casa. Não pôde mais permanecer por causa da briga entre os irmãos. E quando Jacó vai embora de casa, o seu pai faz questão de abençoá-lo. Podemos ler isso no capítulo 28, 3. Capítulo 28, versículo 3. Isaac ora pelo seu filho que vai embora. Então Isaac chamou a Jacó, capítulo 28. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Aqui a gente vê um pai abençoando o seu filho que está partindo. E Jacó vai embora, chega em Betel, e lá ele conhece Raquel. Ele se apaixona muito por Raquel. Era entre as mulheres que ele teve, era a sua preferida. E Raquel, infelizmente, ela era estéril. Só que o Senhor depois abençoou Raquel e ela tem José. E depois, mais um tempo, ela tem Benjamim e acaba falecendo. Só que, da mesma forma que Isaac tinha o favoritismo com Jacó, Jacó também tinha o favoritismo de filho com José. E da mesma forma aconteceu a briga entre os irmãos. O erro vai se sucedendo. E os irmãos de José acabam depois vendendo ele, como alguns sabem da história. Mas eu gostaria que nós lêssemos Gênesis 37. Gênesis 37, versículo 2, diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica, talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros, odiaram-no, e já não lhes podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e relatou a seus irmãos, e por isso o odiavam ainda mais. Você vê, irmãos, que, de novo, o erro do favoritismo, o pai amando mais o filho do que os outros. Jacó, ele novamente, faz com que os irmãos acabam brigando entre si, por causa desse favoritismo, E é interessante, por que será que Jacó tinha mais paciência com José? Nós sabemos que Jacó, ele já tinha idade. Quando ele teve José, ele já tinha uma certa idade.
E nós vemos que quando vem os netinhos, que nós temos até um exemplo aqui, né? O vovô e a vovó, eles tratam diferente do que tratavam os filhos. Tem mais paciência, né? Tem mais tempo, né? Porque quando ainda são jovens e têm os filhos jovens, não tem tempo. Tem que trabalhar, a mãe tem que arrumar a casa. E quando vem os netinhos, o tempo é outro. O amadurecimento dos avós é outro. O entendimento é outro. E aqui nós temos um Jacó que ama muito José. Um Jacó que faz uma túnica de mangas compridas. Mas o que significava aquela túnica de mangas compridas? Os irmãos não tinham aquela túnica, porque aquela túnica, quem usava eram governadores, eram sacerdotes. Só que Jacó, ele pega e já providencia. Obrigada, irmão. Desculpa, obrigada. Mas Jacó já providencia essa túnica para José. Já vai preparando José. E como nós lemos aqui, José, 17 anos, está apacentando aqui, já está cuidando de rebanhos, já está tendo responsabilidade, já está trabalhando. E ele tem a responsabilidade também de ir lá ver o que os seus irmãos estão fazendo e trazer para o pai as notícias. E o pai vai ali, educando José, falando o que é certo, o que é errado, fazendo com que José trabalhe. E apacentar aqui, que nós lemos, apacentar os animais, as ovelhas ali, havia responsabilidade, horário de levar o rebanho, horário de tirar o rebanho, horário de dar comida, tomar cuidado com os lobos. O pai já está ali ensinando o filho, ensinando as responsabilidades, ensinando o que era certo, o que era errado. E quando nós vemos mais adiante, no 37:14, os irmãos vão para Siquém. E o pai fala: diz-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Então, novamente, nós vemos um pai, Jacó, dando responsabilidade para José, incentivando ele a ele não ter medo, a ir de uma cidade para outra, a ter um compromisso de checar lá, verificar se os irmãos estão bem. É passo a passo. E é assim que acontece na nossa vida, os nossos pais. Os nossos pais vão nos educando, passo a passo, vão nos informando, vão nos direcionando, nos ensinando o que é certo, o que é errado, que caminho a seguir. E José foi. E neste momento aqui, no capítulo 37, os irmãos armam uma cilada e vendem José. E José vai para o Egito. Só que quando José chega lá no Egito, ele resiste. Ele passa por privações, ele passa por muitas dificuldades, mas por que ele suportou tudo? Por que José suportou todas as privações, todas as humilhações? Quando ele chega lá no Egito, ele passa a trabalhar.
trabalhar como mordomo, ele tinha postura, ele tinha boa aparência, ele já tinha sido preparado para trabalhar. E ele trabalha. E quando o faraó lhe dá a autoridade de governador e veste nele as roupas de linho. Nós temos no capítulo 41, 43, 41, 43. E fê-lo subir ao seu segundo carro. Um pouco antes aqui, disse Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, e fê-los vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. José já tinha sido treinado. O pai dele já havia lhe dado uma túnica. E quando o faraó o colocou como governador, ele já sabia a quem ele tinha que ser fiel, a quem ele tinha que prestar contas. Por quê? Porque o pai havia lhe ensinado tudo. O pai havia lhe ensinado a trabalhar, o pai havia lhe ensinado a liderar, o pai havia lhe ensinado a ter postura. E o principal disso tudo, José só conseguiu suportar tudo. Ele só teve sucesso em tudo isso porque ele aprendeu do pai dele o principal: amar o Senhor e temer ao Senhor. E é interessante que tudo vai se repetindo. Tudo vai se repetindo. Quando Esaú e Jacó se encontram, depois de muitos anos, eles se encontram. E Esaú chega para Jacó e fala: quem são esses que estão com você? E ele fala: são os meus filhos, abençoados pelo Senhor, a bênção que eu recebi do Senhor. E é um encontro muito emocionante esse, quando os dois se reencontram. Depois de muitos anos, os irmãos estavam brigados, muitos anos, e eles se reencontram. É uma passagem muito bonita, muito emocionante. Mas a outra passagem, agora muito emocionante, é quando chegam para Jacó e falam: seu filho está vivo. Ele passou anos achando que o seu filho havia falecido. Ele passou anos triste e agora chega a notícia que seu filho estava vivo. Só que Jacó fica com medo. Ele fica com medo de ir para o Egito e ele ora ao Senhor. Nós temos 46, Gênesis 46, de 1 a 4. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou a Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Olha que interessante. Deus fala para Jacó, para ele não ter medo
para ele voltar a se encontrar ali com seu filho, para ele ir para o Egito, e que ele morreria. Só que quem iria tocá-lo por último seria seu filho José. Isso é muito comovente. Poderia até fazer um comentário aqui dos meus pais, mas acho que agora não é nenhum momento. José, quando José se revela aos irmãos quem ele era, a primeira atitude que ele teve foi perguntar: meu pai vive? Primeira coisa que ele fez: meu pai vive? E os irmãos falam: sim, vive. E ele vai correndo pedir para o faraó, para que o faraó permita trazer o seu pai. E aí o faraó permite. E ele envia carros, ele envia mantimentos. E ele se preocupa com o pai. Infelizmente hoje tem muitos filhos que enriquecem, ficam bem de vida e esquecem dos pais. Esquecem de tudo o que o pai sofreu, esquecem de tudo o que o pai fez, o que o pai fez pelo filho, e deixa o filho de lado. Mas José não. José amava muito Jacó. E ele vai ao encontro, que é logo que nós lemos logo no início. E José, na mesma cena, igual o encontro que teve Jacó com Esaú, quando José chega de frente ao seu pai, o pai pergunta: quem são esses? E ele fala: meus filhos, bênção do Senhor. Os filhos são bênçãos do Senhor de fato. E agora eu quero voltar ao início onde nós lemos Gênesis 46, 28. Gênesis 46, 28, Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen e chegar à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou assim por longo tempo. Hoje, vocês, pais, têm a oportunidade de abraçar seus filhos. Hoje, vocês têm a oportunidade de dar um abraço da forma que José deu no seu pai. E pais, vocês têm a oportunidade de abraçarem seus filhos. Alguns, infelizmente, às vezes os filhos estão longe, ou muitos aqui já perderam seus pais, mas aqui nós temos muitos pais que têm os seus filhos e podem abraçá-lo. Só que o mais importante é que vocês, pais, reconheçam a dádiva que Deus deu a vocês, de vocês terem filhos. Hoje, vocês compreendem o que é amor de pai. Quando você não tem filho, eu não tenho filhos, eu jamais vou entender o que realmente é um amor de mãe, um amor de vó. E isso é dádiva do Senhor, é bênção. E vocês, pais, foram abençoados pelo Senhor por ter tido filhos. E vocês, por terem filhos, conseguem entender o que foi para Deus entregar Jesus,
o seu único Filho em nosso lugar. Amor de Pai, amor indescritível. Que o Senhor possa abençoar vocês, pais. Parabéns pelo dia de hoje. Que o Senhor possa lhes dar sabedoria para poder educar seus filhos e transmitir, principalmente, a fé, o amor a Deus. José só conseguiu suportar tudo o que ele passou porque ele teve um pai que lhe ensinou, que lhe educou e principalmente que lhe mostrou a quem ele tinha que realmente temer: a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Feliz Dia dos Pais.